professora no Cefet há 24 anos e, ao mesmo tempo, eu tenho de luta no sindicato. Então, é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Nós convidamos o advogado Leandro Madureira, que é advogado do ANDES, Sindicato Nacional, e faz assessoria, e a especialização dele é em previdência. Pode subir? Esse lugar aqui vai ser dele daqui a pouco. E é o seguinte, ele vai fazer a apresentação em torno de 40 minutos. A apresentação vai ser disponibilizada e também vai estar sendo filmada e depois vai colocar no site. Então, não precisa se preocupar em gravar e fotografar as telas, porque vai ser tudo disponibilizado para todos, não só para os sindicalizados. Então, ele vai fazer essa apresentação de 40 minutos mais ou menos. Depois a gente vai fazer as inscrições para as dúvidas pessoais, de caráter geral. O que vocês tiverem de dúvida durante a apresentação, nós vamos fazer inscrições e responder em bloco de 5. E aí, vou deixar um bloquinho aqui, com a Daniela vai recolher as inscrições, para depois da fala dele, a gente fazer as intervenções. As intervenções, as perguntas de 3 minutos, né? E aí de 5 em 5 ele responde no tempo que for necessário, né? Então vamos preparando as perguntas para o final da apresentação. O Leandro vai se apresentar. Estou combinando com ele aqui, ele já vai assumir o microfone, eu vou descer para assistir a palestra e ele se apresenta e já dá início à apresentação. Obrigada novamente a todos. Os que não assinaram a lista, mesmo quem não é professor, ao final, por favor, assinem, que é só um registro de presença, não é uma lista como nas assembleias, que é para serem assinadas só pelos docentes. Todos que estiverem aqui e quiserem assinar a lista, vai ser ótimo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Tudo bem por aí? Vamos lá então. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Cefet. Acho que é a segunda vez que eu venho para tratar sobre previdência, né? A despeito de ter colocado que o tema será sobre os impactos da previdência na carreira docente, eu vou tratar de todas as carreiras, inclusive de técnico, e se tiver alguém que também queira fazer algum esclarecimento sobre a previdência que não seja dos servidores públicos, eu também fico à disposição, a despeito de não ter preparado a apresentação nesse sentido, tá? Bom, como a professora Suzana disse, meu nome é Leandro Madureira, eu sou advogado, faço assessoria jurídica do ANDES, Sindicato Nacional. Eu sou sócio do escritório Mauro Menezes e Advogados, que fica em Brasília, Salvador e São Paulo. E a minha maior atividade é em direito previdenciário, previdência social e previdência de servidor público. Tenho também uma especialização em previdência complementar. Então, para quem entrou aí no serviço público depois de 2013, a gente também pode falar sobre o tal do FUNPRESP, ok? Wagner, por favor, próximo slide. Bom, hoje eu vou falar sobre esses 4 pontos em mais ou menos 40 minutos, às vezes um pouquinho mais, vai depender dos ânimos. Primeiro ponto, vou falar sobre as regras constitucionais que estão em vigor hoje, qual que é a regra de hoje para que o servidor consiga se aposentar. Depois falo sobre a previdência complementar especificamente. Depois eu trato da reforma da Previdência apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro e, por fim, os pontos que eu entendo que são mais importantes e que modificam de maneira mais substancial a vida de todo mundo. Combinado? Próximo slide, por favor. Bom, aqui então a gente tem um quadrinho para poder facilitar um pouco a vida do servidor.
Para quem não é servidor, né, para quem é estudante, quem nunca viu a Previdência, vamos dar um passo atrás para explicar um pouquinho como é que funciona. Quando a gente fala em Previdência, a gente automaticamente lembra de quê? De proteção social. A Previdência, ela tem como principal fundamento garantir que no momento em que a pessoa não tenha condições de manter o seu sustento com a força do seu trabalho, ela conte com um sistema preferencialmente público, que será responsável por garantir o pagamento de algum tipo de benefício para essa pessoa. Então, se eu tenho uma doença, por exemplo, eu posso fazer jus a um benefício previdenciário e não precisar trabalhar durante aquele período de doença. Se eu estou muito velho, por exemplo, eu posso deixar de trabalhar e contar com um benefício previdenciário substitutivo da minha renda. Se eu tive, por exemplo, no caso das mulheres, um filho, né, eu posso usufruir da licença maternidade. Então a Previdência, ela tem esse sentido de garantir o quê? Proteção social, justamente no momento em que esse segurado não tem condições de arcar com a sua sobrevivência somente pela força do seu trabalho. E a Previdência, ela tem uma característica que é fundamental e que a difere de todas as outras questões, que é o quê? A Previdência, ela é contributiva. Tem como eu falar em benefício previdenciário sem falar em contribuição previdenciária? Não. Sempre que eu falo de Previdência, eu pressuponho que ocorreu uma contribuição em algum momento da vida. Ok? A Previdência no Brasil hoje, ela é subdividida em 3 regimes. Quais são esses regimes? Nós temos o regime geral de Previdência Social, que é gerido pelo INSS. Nós temos o regime de previdência dos servidores públicos, que é gerido por cada um dos órgãos e dos departamentos dos entes federativos. E nós temos o regime de previdência complementar. O regime geral de previdência do INSS e o regime próprio de previdência do servidor público, eles são públicos e eles são também, obviamente, obrigatórios. Então não tenho como exercer uma atividade profissional sem que eu me vincule a um regime previdenciário. O que me vincula a um regime previdenciário é o trabalho. Então, se eu trabalhei, eu automaticamente me vinculo a um regime previdenciário, ok? Se eu for da iniciativa privada, eu vou me vincular ao INSS. Se eu for servidor público, eu vou me vincular ao regime próprio, ok? E além desses 2 regimes, que são públicos e obrigatórios, eu tenho um terceiro regime, que é privado e é facultativo, que é o regime de previdência complementar. Então, dentro da estrutura do sistema previdenciário brasileiro, nós temos esses 3 regimes. 2 regimes públicos e um regime privado. Ok? Isso é o que existe hoje. Falando especialmente do regime de previdência do servidor público, essas regras previdenciárias estão previstas na Constituição Federal, desde a sua primeira edição, lá em 1988. Então, a Constituição Federal Brasileira trouxe, na sua composição, o direito do servidor público se aposentar de acordo com algumas regras. Quais são essas regras? São essas todas aqui. Lá em 1988, nesse primeiro quadradinho onde tem um pontinho vermelho, a Constituição Federal previa que o servidor público poderia se aposentar quando ele tivesse 30 anos de serviço, no caso das mulheres, ou 35 anos de serviço, no caso dos homens. O valor da aposentadoria desse servidor seria exatamente igual à sua última remuneração. Então, entrei no serviço público, me tornei servidor público, quando eu fosse me aposentar, eu receberia de aposentadoria o valor da minha remuneração. Tudo bem até aqui? Em 1998, ou seja, 10 anos depois do texto constitucional originário, nós tivemos a primeira grande reforma da Previdência,
esse momento que a gente está vivenciando agora, dessa angústia, uma previdência que virá, o que será modificado, os nossos pais, tios ou até nós mesmos, passamos por isso lá em 1998, com essa primeira modificação significativa do texto da Constituição no que se refere ao direito previdenciário. E essa modificação foi inaugurada pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Qualquer modificação da Constituição exige uma emenda à Constituição. É importante a gente ter isso bem firme na cabeça para depois tratar da proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ok? Então, qualquer modificação que eu queira fazer no texto da Constituição, eu preciso fazer através de uma emenda à Constituição. E essa emenda exige um quórum qualificado lá no Congresso Nacional para que essa modificação seja realizada. A modificação introduzida, portanto, pela Emenda Constitucional número 20, mudou aquela regra que previa 30 ou 35 anos de serviço e passou a exigir desse servidor que ele completasse os seguintes requisitos. Além dos 30 ou 35 anos de contribuição, esse servidor precisa ter, no caso das mulheres, 55 anos de idade e, no caso dos homens, 60 anos de idade. Além disso, se exigiu que eles tivessem 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, quando a gente ouve na mídia, para o servidor público se aposentar não é necessário idade mínima, tá certo? Não. Desde 1998 se exige idade mínima para que o servidor público possa se aposentar. O valor da aposentadoria desse servidor era igualzinho à regra anterior, ou seja, eu me aposentava de acordo com a minha última remuneração. E além disso, sempre que os meus colegas tivessem um aumento dessa remuneração, eu que estou aposentado também teria um aumento. A Emenda Constitucional número 20, como ela trouxe uma modificação significativa, e por que ela é significativa? Porque antes eu não exigia idade mínima, agora eu exijo. Então aquelas pessoas que estavam quase completando os requisitos para se aposentar, mas que ainda não tinham completado, elas precisariam trabalhar muito mais tempo para conseguir se aposentar, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma servidora que começou a trabalhar, sei lá, com 18 anos de idade. Certo? A regra anterior exigia 30 anos de serviço. Ou seja, ela conseguiria se aposentar com 48 anos. Ok? A modificação trazida pela Emenda Constitucional passou a exigir 55 anos de idade. Então, por essa regra, ela precisaria trabalhar mais 7 anos. Ok? Daí a Emenda Constitucional trouxe uma regra de transição. Qual é essa regra de transição? Ela permitiu que esses servidores pudessem se aposentar com uma idade menor, 48 ou 53 anos, mulheres e homens, desde que completassem os seguintes requisitos: 30 ou 35 anos de contribuição, 5 anos no cargo, se pagasse um pedágio de 20% do tempo que falta, e aí essa pessoa conseguiria se aposentar. Ok? Então, a regra de transição, assim como é a regra que foi apresentada pelo presidente atual, ela vem no sentido de suavizar um pouco o impacto de uma reforma. Porque se eu trago só a regra nova, essa regra nova exige que aquelas pessoas que estão muito próximas da aposentadoria precisem trabalhar muito mais tempo. Ok? Em 2003, nós tivemos uma nova modificação da Constituição, que foi inaugurada pela Emenda Constitucional número 41. A Emenda Constitucional 41 trouxe uma modificação bastante significativa. Por quê? Porque ela alterou a regra de cálculo do benefício. Se antes... Aqui fica muito ruim, fica estranho eu aqui em cima, não? Tá de boa aí? Então beleza. Se antes a aposentadoria desse servidor era baseado na última remuneração e esse servidor teria direito a um reajuste sempre que se modificasse a remuneração da categoria, a partir de 2003 essa regra muda. E aí eu passo a calcular essa aposentadoria de acordo com a média de contribuições que esse servidor tiver. Qual vai ser essa média? O que é essa média? A regra inaugurada pela Emenda Constitucional 41 de 2003 e que é válida até hoje,
ela diz o seguinte: o valor da aposentadoria do servidor público será a média aritmética das 80% maiores contribuições. Então eu vou pegar todas as contribuições desse servidor desde quando ele começou a trabalhar. Então, sei lá, começou a trabalhar em 1988. Vou pegar todas as contribuições até a data da aposentadoria, certo? Desse histórico de contribuições, eu vou selecionar só aquelas que forem valor de real. Então, de julho de 1994 até a data da aposentadoria, só o que estiver em real. Dessas que estiverem em real, eu vou pegar somente as 80% maiores, certo? Então, todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria, eu vou escolher as 80% maiores. Não são as 80 maiores, são as 80%. Vou fazer a incidência de correção monetária sobre todas essas contribuições e vou achar um resultado médio. Como é que eu acho um resultado médio? Somo tudo e divido pelo número de contribuições, certo? Esse resultado médio será o valor da minha aposentadoria, ok? Então, a regra trazida pela Emenda Constitucional 41 mudou substancialmente a forma de cálculo do benefício. A partir de 2003, eu deixo de ter direito à paridade e à integralidade. Ou seja, o servidor público não se aposenta mais com base na sua última remuneração. E ele também não terá essa aposentadoria reajustada sempre que se modificar a remuneração. Percebam que essa regra ela é super diferente da regra anterior. Concordam comigo? Alguém discorda? Já que ela é tão diferente assim, a Emenda Constitucional 41 trouxe duas regras de transição para aquelas pessoas que já eram servidoras públicas e que tinham a perspectiva de se aposentar em um prazo mais curto. Então a Emenda Constitucional 41 trouxe as seguintes regras. A primeira, que está em roxo: o servidor público poderá se aposentar quando completar 48 anos de idade, mulheres 53 homens, 30 ou 35 de contribuição, 5 anos no cargo, paga o pedágio de 20% sobre o tempo que falta e o valor do benefício vai ser pela média aritmética das 80% maiores contribuições, e a cada ano que ele se aposentar com uma idade menor do que 55 ou 60, eu vou reduzir em 5% o valor do benefício. Olha a confusão que criaram. Essa regra de transição ela é horrorosa, porque a despeito da regra geral já prever a aposentadoria pela média aritmética, a regra de transição trouxe a mesma forma de cálculo. Ou seja, ela não trouxe nenhuma suavidade nessa regra. Pelo contrário, ela foi até pior, porque trouxe esse redutor de 5%. Então, aquele servidor que se enquadra hoje nessa regra de transição, qual que é a minha dica? Não se aposente por essa regra, porque ela é muito ruim. A não ser que seja a única possibilidade na vida do segurado. Ok? A regra que foi trazida também na Emenda Constitucional 41 e que é a mais utilizada hoje em dia é a de baixo. Essa regra de transição diz o seguinte: o servidor público que tiver ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, vou repetir, o servidor público que tiver ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, poderá se aposentar quando completar, no caso das mulheres, 55 anos de idade, no caso dos homens, 60, 30 ou 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira, 5 anos no cargo, e o valor dessa aposentadoria será com base na paridade e na integralidade. Leandro, mas eu sou professor EBTT, então você diminui 5 anos para cada um dos critérios de idade e tempo de contribuição, ok? Então, esses segurados poderão se aposentar com paridade e integralidade, mas desde que tenham ingressado num cargo público de provimento efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003.
Quem ingressou depois de 31 de dezembro de 2003, quem ingressou dia 1º de janeiro de 2004, vai se aposentar com qual regra? Com a regra geral aqui, que é sem paridade e sem integralidade. Quem ingressou até 2003, com uma dessas duas regras, quem ingressou em 2004, com a regra de cima. Certo? Essas outras regrinhas aqui eu trouxe só para efeitos históricos, mas elas já foram revogadas, tá? Então não tem como se aposentar hoje com base na regra geral da emenda constitucional número 20, tá? Só para que vocês acompanhassem cronologicamente as modificações. E por falar em acompanhar cronologicamente as modificações, o Wagner vai passar o slide e a gente vai ver a outra regra que foi introduzida pela emenda constitucional 47 de 2005. Essa regra é aplicável para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998. Essa regra foi trazida pela emenda constitucional 47, que é chamada de PEC paralela. É uma emenda à Constituição que foi trazida numa tentativa de suavizar a vida daquelas pessoas que tinham ingressado até 98. Tá? Ela tinha como foco suavizar as regras para essas pessoas. Por quê? Porque até então a idade que se exigia era 55 anos de idade e 60 de contribuição. Só que se esses servidores tivessem muito tempo de contribuição, eles não teriam nenhum ganho por ter muito tempo de contribuição. Eles ainda assim precisariam atingir a idade mínima. Então a emenda constitucional 47 trouxe a seguinte fórmula: cada ano de contribuição que você tiver, além do mínimo de 30 ou de 35, eu diminuo um ano da sua idade, tá? Então se eu sou homem e tenho 37 anos de contribuição, eu posso me aposentar com 58 anos de idade. É o caso, por exemplo, daquele servidor que começou a trabalhar muito cedo, muito jovem, e tem um tempo de contribuição muito grande, mas ainda não completou a idade mínima, tá? Mas ela é utilizada só para quem ingressou até 98, ok? Próximo slide, por favor, Wagner. Até aqui, tudo certo? Dúvidas? Claro que tem, mas depois a gente conversa sobre elas, tá? Vamos lá, vamos falar então sobre a previdência complementar do servidor público. Vocês lembram que eu estava falando das modificações à Constituição em 1998, 2003 e 2005, certo? Lá em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele editou a emenda constitucional número 20, ele não, né? Quando o Congresso aprovou a emenda constitucional número 20, ele trouxe uma previsão importante. Ele falou o seguinte: o servidor público, ele poderá ter a sua aposentadoria limitada ao mesmo teto que eu tenho lá no INSS. Então percebam, lá no INSS, o valor da aposentadoria de qualquer segurado do INSS é de, no máximo, até um teto. Esse teto hoje é de R$ 5.800, ok? Esse teto é aplicável somente para quem é vinculado ao INSS. Só que o Fernando Henrique Cardoso trouxe a possibilidade de utilizar esse mesmo teto para o servidor público. Qual que era a condição para que isso fosse efetivado? A instituição da Previdência Complementar do servidor público. Então, quando a gente ouve o Paulo Guedes falando que o servidor público pode receber uma aposentadoria de qualquer valor e isso caracteriza que ele é privilegiado, vamos acabar com isso. Já foi instituído o teto máximo do servidor público, para aquelas pessoas, obviamente, que ingressarem a partir dessa data no serviço público. Então, para aquele servidor que já faz parte da Previdência Complementar, por ter ingressado depois da sua instituição, ele terá a aposentadoria pública igualzinha a de quem é do INSS. Vai ter até uma aposentadoria pior. Por quê? Porque ele precisa de mais tempo de contribuição e de mais idade do que quem está no INSS. A previdência complementar do servidor público, ela veio no sentido de aproximar o regime geral de previdência e o regime próprio, aproximar tanto em valor
quanto em regra. E ela foi instituída, essa previdência, ela foi instituída pela Lei 12.618 de 2012. E com a sua